Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um Berimbau Não é Gaita, nosso programa de todas as terças-feiras. Berimbau Não é Gaita, que tem o patrocínio da UGIRM Sindicato e do Sintergues, Sindicato dos Técnicos Científicos do Estado do Rio Grande do Sul. E também tem o patrocínio da CUT, da Durgues e da Cressol. O Berimbau Não é Gaita faz parte da Rede Estação Democracia, uma iniciativa do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. E hoje a gente está recebendo aqui a Janice Ramos e o... Desculpa aqui, pessoal, só um pequeno intervalo aqui. Estamos recebendo aqui a Janice Ramos e o Emílio Chagas, são dois fundadores da revista Tição. Uma revista que marcou época ao final da década de 70, início dos anos 80, com a reabertura democrática. Uma revista que abordava questões culturais e denunciava o racismo no estado do Rio Grande do Sul e na sociedade brasileira como um todo. Então, a gente está aqui com esses dois ícones da imprensa negra, gaúcha e brasileira, e também, né, ativistas antirracistas aqui do nosso estado. Sejam bem-vindos aqui, Emílio Chagas, Janice Ramos. Nós, do Berimbau Não é Gaita, ficamos muito felizes de poder contar com vocês aqui, dizer que a gente... de pronto, que fez contato com vocês aceitaram o nosso convite, estão aqui conosco hoje, para a gente fazer esse bate-papo sobre a trajetória da imprensa negra aqui no estado do Rio Grande do Sul e também no Brasil como um todo. Sejam bem-vindos, é um prazer contar com vocês aqui no nosso Berimbau Não é Gaita. Obrigado. Obrigada. Então, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre a trajetória de vocês aqui na imprensa gaúcha, o que vocês fazem hoje, onde vocês estão contribuindo, né? Para que a gente já, de pronto, possa entrar aqui na historiografia da imprensa negra gaúcha. Qual dos dois? Janice, vai. Pode ser. Mas tá. Boa noite a todos os ouvintes, a todas e todes. Eu sou Janice Dias Ramos, sou jornalista e museólogo, atuo no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, onde integro a diretoria geral. Faço parte do Conselho Estadual de Cultura, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, do Fórum de Mulheres de Porto Alegre, Fórum Municipal de Mulheres, da Marcha Mundial de Mulheres e do Grupo de Trabalho Angola Janga. Essas são as atividades que eu tenho. Atuei no Tição e fiz parte do catálogo do Museu do Percurso do Negro. Bom, eu não tenho um currículo tão extenso que nem o da Janice, né? Mas eu sou jornalista, publicitário, produtor cultural, né? Atualmente trabalho na revista da cerveja artesanal e da revista do queijo, e trabalhei também tínhamos Jornal do Mercado até pouco tempo, assim como o Jornal do BRIC. E também tive muitas atividades envolvendo na área de produção cultural, e agora estamos aí, né, querendo voltar a retomar alguns projetos nessa área aí da imprensa negra, né? Só uma pequena correção ali, né? A Tição, na verdade, ela não foi no período da reabertura democrática. A reabertura vai se dar um pouquinho mais na frente, né? Primeiro, a revista de 77 ali, o movimento Anistia Ampla começa ali em 78, 79, com a volta. E a ditadura ainda vai levar mais um tempo para cair ali, né? Para sair o último general, que era o João Figueiredo. Até o movimento das diretas já. Só uma pequena correção, né? Em termos de contextuação histórica é importante. Claro, com certeza. Então, eu queria já perguntar para vocês, depois a gente vai falar sobre esses novos ventos que estão trazendo aí sobre a imprensa negra
Aí, Emílio, que tu já deu o pontapé, que a gente quer saber, ficamos curiosos. Mas eu quero iniciar falando de história, né? A imprensa negra gaúcha, ela sempre teve um papel muito preponderante, né? Especialmente mais na região sul do estado, né? Mais, inclusive, que Porto Alegre, segundo os documentos que a gente encontra. Pelotas sempre foi um espaço de muita vida, muita pulsão ali da imprensa negra. Inclusive, teve grandes jornalistas negros ali da década de 30, 20, né, que eram expoentes da imprensa negra gaúcha, né, lá no município de Pelotas. Né? Eu queria que vocês nos dessem um panorama histórico, né, de como que a imprensa negra se estruturava no país aqui e tal, e como que ela está chegando até os dias de hoje. Na verdade, a gente tem como referência o jornal O Exemplo, que existiu de 1892 a 1930. E nós, o grupo, tinha como muita referência a revista Ebony, americana, que tratava das questões negras com muita ênfase, né? Era um referencial negro, né, que a gente tinha, de imprensa negra. A gente tinha como exemplo para nós repercutirmos diante da comunidade. A revista a Tição, na verdade, ela a primeira publicação depois de muitos anos, né, da imprensa negra, né? Nós tínhamos uma imprensa negra que era bastante atuante ali nos anos 20, 30, até 40 tem alguma coisa, e alguma coisa mais depois disso. Mas era uma imprensa, assim, né, embora representativa, né, ela não tinha aquele caráter assim mais de combatividade do ponto de vista da luta étnica, né? Ela tinha um caráter assim, mais de registro, né, associativo, né, representava assim entidades, clubes, né, que era o que mais proliferava assim na época, né? A edição ela surge um pouquinho diferente assim, né, já no calor dos anos 70 e já também no enfrentamento da questão da ditadura militar, né, a questão do racismo e muito na esteira, assim, também dos movimentos civis, direitos civis americanos, né? Que vinha ali já com Malcolm X, com Luther King, e depois o movimento Panteras Negras, né? Em 68, 69, que vai repercutir um pouco mais aqui no Brasil ali nos anos 70, né? Porque naquela época não se tinha instantaneidade como se tem hoje, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos está chegando aqui hoje no mesmo momento, né? A coisa, naquele tempo, em termos de cultura e transmissão de dados, era muito mais lenta, muito mais distante, né? Pela projeção e pela distribuição dos meios, né? De divulgação. Então, a imprensa negra, assim, ela teve realmente esse papel muito importante aí nos anos 30, 40, 50, né? Tem alguma coisa, eu acho, de começo de 60, parece. Mas a nossa revista, ela vem, né, com um marco, assim, mais de caráter de denúncia, de organização social, do movimento e principalmente de conscientização. Aproveitar que tu deu esse pontapé aqui, Emílio, né? A Tição, eu vi que, não me lembro se foi o segundo volume, o terceiro volume, que ela denunciava muito forte a questão da violência, né, contra os negros, que é algo que hoje é o cotidiano das redes sociais. Todos os dias, as redes sociais que se proliferou muitos canais de influencers negros, jornais negros, portais, né, negros, mas há uma... A gente sente que há uma falta de formulação tal. Continua mais um caráter de denúncia, né? Um grande abraço para o Cleiton Centeno, para a Rojane Fernandes, que estão nos assistindo, aí, nos acompanhando, né? Também. Eu vi ali que naquele número da Tição também já era denunciado esta violência, que é algo que é cotidiano, né? Desde o período escravista, né? Então,
Na verdade, Meister, as pautas das revistas estão atualíssimas. Nós falamos sobre empregada doméstica, entrevistamos o Escurinho, entrevistamos o Colares, tem pauta sobre candomblé. Então, tem várias pautas que, se tu olhares, se tu pegares a revista hoje, diz assim, mas isso aí não foi feito na década de 70, 80, foi feito agora, foi para um momento agora. Tu podes observar isso, a atualidade da revista. Certo. A Janice toca num ponto importante, né? Na verdade, as mesmas pautas, né, que a gente levantou, quer dizer, a mesma temática, a mesma problemática racial, étnica dos anos 70, elas permanecem extremamente atuais, né? Quer dizer, eu acho que, na verdade, até se agravando cada vez mais, porque o recrudescimento do racismo é uma realidade hoje, né? Então, e esse é um dos motivos que a gente volta a se reunir, que a gente volta a conversar novamente, né? Porque mais que um resgate assim, histórico da revista e tal, eu acho que é importante também, né, estar sintonizado com o que está acontecendo nesse momento no Brasil, né? A gente está vendo aí os casos de extrema violência, né? Se acirrando cada vez mais a diferença de classe, a diferença de étnica, diferenças raciais, né? A violência policial, né? A discriminação, a questão do mercado de trabalho, né? A violência policial ela é a ponta mais visível, né? Porque ela é a mais, digamos assim, é a que mais se evidencia na violência, nesses casos recentes, como a gente teve agora aqui no caso do Carrefour, né? Esse caso agora do Moisés, no Rio de Janeiro, né? Que são casos gritantes, né? da violência policial, né? Mas a questão do racismo ela está permeando uma série de outras questões, né? De uma forma invisível, de uma forma mais visível. E lá nos anos 70 era um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim, de tratar da questão, porque não havia, por exemplo, a liberdade de imprensa. Quer dizer, hoje a liberdade de imprensa também é relativa, a gente sabe, mas ela havia um regime de censura, né? Havia perseguição policial. Então, a questão do denuncismo, né? Eu acho que a questão racial não deve se esgotar só no denuncismo, mas a denúncia da violência policial naquele momento era extremamente vital, né? Porque não tinha um outro meio, um outro canal de expressão. Então, era uma coisa muito mais velada e ela precisava muito coragem assim, para romper aquele silêncio e fazer essas denúncias. Né? Mas a Janice está certa plenamente quando ela coloca, né, na atualidade de todas as pautas, né, de todas as questões, que precisam ser retomadas e avançar. Né? Meister, um outro ponto, a questão da segurança para os tempos de hoje é alguma coisa inimaginável, porque a gente chegava e se reunia 3 pessoas para conversar, aparecia uma polícia dizendo circulando, 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 quer dizer, não tinha, a aglomeração não poderia existir, entende? E neste cenário, a gente conseguiu agregar mais de 30, 40 pessoas no Tição, e era uma coisa de louco, porque a gente conseguia, no Sindicato dos Jornalistas, na Faculdade de Química, reunir esse grupo de pessoas para trabalhar, para produzir um material. E como que se deu essa construção da revista Tição? Foi um desdobramento do Grupo Palmares? Como que se deu essa construção? Porque algumas fontes dizem que foi um desdobramento do Grupo Palmares, o Grupo Palmares começou a diminuir e se deu um desdobramento. Expliquem para nós aí, por favor. Quer falar, Emílio? Fala. Sim, a referência que se tinha aqui era realmente o Grupo Palmares, né, do Oliveira Silveira, que tinha ali já nos 71, 70, não sei precisar muito bem. Eles já se reuniam, né, já tinham um grupo, né, de um caráter mais cultural, assim, né, de levantar as questões de matriz africana naquela época, né.
Mas a Tição foi um outro projeto bem diferente, que ele não teve, né, realmente nenhuma ligação com o grupo, né? O Jorge Freitas, que era um jornalista, quer dizer, nem era formado ainda, né, que era meu colega, meu amigo, morava no Partenon comigo, na mesma região ali, que nós morávamos perto da igreja de São Jorge. Quem teve a ideia, na verdade, ele propôs um dia para mim de fazer uma revista, fazer um jornal, né? Porque naqueles anos 70, o movimento da imprensa brasileira alternativa, chamada imprensa nanica, era muito grande. Tinha uma série de jornais, né, alternativos, tinha um Pasquim, Movimento, Opinião, e vários outros jornais que se proliferavam dia a dia, né, com as mais diversas temáticas na questão, mas todos já buscando assim, um canal de liberdade, um canal de expressão para resistir à ditadura, né? Então, o primeiro número, né, foi tratado como ainda, né, não era nenhuma organização negra, vamos dizer assim. Ela era um jornal dentro desse caráter aí de imprensa alternativa, né? E a gente propôs... Não era clandestina, né, Emílio? Oi? Não era clandestina, né? Não, não era clandestina, não. Ela era... Nada era clandestino, né? Naquela altura, já só alguns movimentos políticos armados, tal, que ainda alguns remanescentes, né, que existiam, né? Vão acabar também ali no ano de 75, 74, 76, né? Quando o PCdoB é dizimado, o PCB também, o que restava do PCB também é dizimado. E aí a gente saiu a procurar, né, jornalistas que eram de negros que estavam nas redações de Porto Alegre, ou trabalhavam com jornal, com a questão de jornalista. E eram muito poucos, né? Éramos realmente a Janice, a Vera Daisy, né? Pessoas muito restritas, né? E alunos também, eram pouquíssimos, né? Na universidade, praticamente 2, 3 ou 4 casos. O Jones Lopes da Silva, que se incorpora depois no segundo número, também, para ter ideia, ele era jornalista, né? Eu e Jorge éramos formados. E então a revista levou muito tempo, né, para ser produzida, né? A gente era muito precarizado, tudo, assim, a gente não tinha estrutura nenhuma, né? E então a revista mostrando que havia uma demanda muito grande naquele momento pela questão, né? A gente começou reunindo um pequeno grupo, 6 pessoas ou 7 pessoas, né, lá no Sindicato de Jornalistas, né? Éramos eu, a Janice, a Vera Deise, o Jorge Freitas, e aí se incorporaram o sociólogo Edilson Nabarro, né, que teve uma grande contribuição, né, do ponto de vista da sociologia, assim, nos deu um outro embasamento, né, daquele olhar mais jornalístico que nós tínhamos, e se incorporou também o Oliveira Silveira, né, que era do Palmares, né? Então, na verdade... Oi? E o Walter Carneiro, metalúrgico. E o Walter Carneiro, né, também trouxe um debate, assim, do ponto de vista mais político, porque ele tinha uma visão mais marxista, realmente, da história, né? Então ele contribuiu muito para os primeiros debates e um posicionamento da revista. Mas na questão que colocou, né, então, não foi um desdobramento do Grupo Palmares. Ao contrário, a gente incorporou o Oliveira no grupo, né, que trouxe um grande olhar também para nós, né, muito importante. A começar até pelo próprio nome, né, que foi o Oliveira quem sugeriu, né, o nome da revista. Só colocando melhor essa história para nós, o Grupo Palmares era feito por intelectuais negros, mas de forma muito cultural. Eles faziam encontros, era tudo assim, bem mais, outro ritmo que não o da Tição. Tição era nós mais jovens, né? Era um ritmo mais acelerado, vamos dizer, o tipo de discussão era mais combativo, era mais necessitava de respostas imediatas para as pessoas que vinham participar, porque as pessoas vinham
com outras vivências que não a nossa de jornalista, e traziam questões que as afligiam pessoalmente, não em função do coletivo e do grupo, e que a gente tentava resolver. Então, do Grupo Palmares veio o Oliveira Silveira e a Vera Deise, vieram para o Tição, mas não trouxeram essa bagagem do Palmares, não veio para nós, era muito diferente a proposta. Entendi. E quanto tempo durou a revista? Quanto tempo ela durou e como é que ela se sustentava? Quem é que segurava? Um grande abraço para a Ângela Antunes, estamos acompanhando também. Bom, eu participei do primeiro número, né? Tive um envolvimento mais direto no primeiro número e depois eu fui para São Paulo, fui morar em São Paulo e não participei do segundo número, da segunda edição. Só vim participar depois de 81, da terceira edição, que já não era mais uma revista, mas foi uma experiência, um jornal de 4 páginas, né? Que tinha, assim, o mais à frente, o Jones mesmo, nesse período. A revista era a primeira, como era todos os jornais, né, alternativos da época. A gente vendia ou de mão em mão, ela foi para algumas bancas, né? Eu acho que ela não tinha praticamente 3 números, então, Emílio. Sim? Ela teve 3 edições. Só foram 3 edições, 2 revistas, né? Isso durante quantos anos? A primeira foi em 77, né? Durou até 81. E a última experiência foi em 81. Eu acho que ela não tinha, eu não me lembro também, fazem 40 anos, 30 anos, 40 e poucos anos. Né? Mas acho que ela não tinha patrocínio, assim, ela tinha a venda, né? A gente vendia de mão em mão, a gente vendia em eventos, acho que em shows, né? E ia levando, assim, de uma forma bem alternativa mesmo, né? A segunda eu já não sei muito bem, a Janice pode falar melhor, né? Nossa, era assim, gente. A distribuição era feita por nós mesmos, nós chegávamos na banca e colocávamos. Só que um cara, dono de banca, nunca dava destaque para a publicação, ele botava lá embaixo. A gente ia no Floresta, ia no Prontidão, no Marcílio Dias vender revista, e nos bares da cidade que tinham aquele apelo de negritude, a gente de noite saía a vender um exemplar da Tição. E esse fator de distribuição foi o nosso calcanhar de Aquiles, que a gente não tinha uma distribuidora para distribuir. A impressão foi legal, saiu exemplares maravilhosos, mas nós não tínhamos a distribuição na mão. Então, isso aí afetou basicamente a existência da Tição. E a impressão, vocês tinham máquina de impressão, vocês terceirizavam, como é que era feito? Porque hoje, para a gente ver, vou pegar o exemplo, se a gente tivesse uma revista hoje. Para a gente imprimir a revista já custa uma grana danada. Aí depois tu vai vender para pagar aquele custo que foi da própria impressão. Como é que isso era feito? Nós fizemos várias atividades, por exemplo, nós fizemos um Som Negro do Sul, uma atividade no Marcílio Dias, que rendeu bastante dinheiro, que foi bem legal. Foram vários grupos de samba participaram, assim, o histórico Café Som e Leite, por exemplo, tocou, todos os grupos tocaram de graça para nós, e a gente arrecadou um bom dinheiro. Fizemos também um festival de cinema no Bristol, cobrando um ingresso. Festival de Cinema Negro no Bristol, né? Como? Festival de Cinema Negro no Bristol. Sim, sim. E aí, nesse Cinema Negro também a gente cobrou ingresso, trouxemos os Osmo Bubu, e fizemos também, os artistas plásticos também doaram obras, com Maurício Pacheco, por exemplo, o Djalma do Alegrete, cederam obras para a gente vender e para conseguir pagar a gráfica. Era um movimento bem legal, bem intenso, muito participativo.
O interessante é que ele começou com esse pequeno grupo aí, né, de 6 ou 7 pessoas que se reuniram, né, e rapidamente criou uma nuvem em volta, né, e vieram muitas pessoas, né, então a gente vê que a demanda estava reprimida, era precisava dar vazão, né, realmente já havia um pulsar ali da questão negra ali que estava reprimida, que estava adormecida ali, né? Porque realmente a revista, de um pequeno grupo que era para fazer uma revista, assim, ela acabou virando quase que um movimento, né? Ela realmente não tem esse caráter de movimento, ela não chega a ser um movimento negro, mas ela é porque ela se limitou à questão do ponto de vista da comunicação, da revista, né? Mas ela realmente deflagrou, assim, ela abriu muito caminho, assim, para essa questão do movimento negro que começou a se formar a partir dali, né? Um ano e meio depois, em seguida, veio o MNU, né? Movimento Negro Unificado, e realmente, a partir dali, a revista pôde contribuir muito nesse sentido, né? Ela deixou de ser só uma revista, ela na verdade, acolhia muita gente nas reuniões de pauta, assim, que era uma coisa interna para ser debatido por jornalistas, acabou virando uma discussão política, assim, de tendências, de opiniões, de linhas, né? Ficou uma coisa muito mais grandiosa do que se imaginava, né? Isso era porque tinha toda essa tensão, toda essa pulsão da questão negra que estava represada ali, e realmente ela, dali para frente, até hoje, né, é uma outra questão que ganhou uma outra magnitude, né, uma outra dimensão. E é interessante que a Tição, por mais que ela tenha durado 4 anos e tenha tido só 3 edições, ela marcou a época aqui no estado do Rio Grande do Sul. Toda vez que tu fala com qualquer pessoa, né, que viveu o período da década de 80, né, que era jovem no período da década de 80, falar sobre a imprensa negra no Rio Grande do Sul, o pessoal sempre fala sobre a Tição, né? Sempre fala. Esses dias, eu lembro que lá na metade do ano a gente estava conversando em algum lugar sobre questão da imprensa negra, e o pessoal disse: vocês têm que buscar no Museu do Rio Grande do Sul, da Universidade do Rio Grande do Sul, algum lugar deve ter algum exemplar da Tição, tem que buscar resgatar esse negócio aí, porque ela é muito importante para entender o período histórico da imprensa negra, a construção do movimento negro gaúcho, né? Então, eu queria perguntar para vocês, assim, como que foi isso? Qual o sentimento? Porque durou 4 anos, produziu três edições. Durante todo esse ano, como que vocês faziam para movimentar essa equipe e tal, né, nessa miscelânea que era, como vocês já evidenciaram, o Grupo Palmares, que organizava ali mais a intelectualidade, a Tição, que acabou dando um pouco de dinamicidade para a juventude negra porto-alegrense, né? Não sei se ela chegava a ter uma influência mais a nível de Estado, porque ela foi uma experiência bem porto-alegrense, né? Deixa eu te dizer, a Tição, nós recebemos cartas de todo o Brasil e do exterior, Bélgica, Alemanha, França, Estados Unidos, nós tivemos uma repercussão muito grande, né? Então, aqui em nível de Estado, de Brasil, ela é uma referência. E as pessoas pensam assim, ó, não existe Tição. O Museu Hipólito da Costa tem os exemplares da Tição arquivados. Qualquer um que quiser dar uma olhada, ver como é que era, está lá no Museu Hipólito. E na Faculdade de Educação da URGS também tem, na biblioteca da Faculdade de Educação da URGS também tem os 3 exemplares. Então, as pessoas podem pesquisar sem medo, é um material muito bom, uma referência de um tempo que gerou coisas positivas, né? Porque esses encontros não eram muito de socialização, né? As angústias que as pessoas sentiam eram mais ou menos comum a todos, né? Então, foi catártico, foi extravasador,
e foi super importante, que a gente agregou muita juventude na época. E, assim, ó, as pessoas pensam, mas as pessoas morreram, não existe, não. O Jorge Freitas foi o único que faleceu, o grupo todo existe e está se reaglutinando para ver se elabora um produto Tição, com a marca Tição, mas não exatamente como era. A gente vai falar disso depois do nosso intervalinho aqui. Quer falar alguma coisa sobre isso, Emílio? Não, eu só queria lembrar que também partiram o Jorge e o Oliveira, né? Além do... o Oliveira também. O Oliveira e o Walter, além do Jorge Freitas, né? Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque hoje a Cristina Rosa vai nos apresentar. Cristina está de volta com o quadro Amigo do Povo e vai nos apresentar o Solomon Malangu. Ele que foi um grande combatente jovem, né, anti-apartheid na África do Sul. E é uma das poucas pessoas que o Mandela citou no seu discurso ao sair da prisão em 1990, dia 11 de fevereiro de 1990, quando Mandela deixou a prisão. Mandela rendeu uma homenagem também em seu discurso ao Solomon Malangu, um jovem, né, que doou sua vida na luta contra o apartheid, né? Não tem nada mais amoroso a um país, a um povo, do que quem doa a sua própria vida em defesa da liberdade. E o Solomon Malangu fez isso. Inclusive, ele é a personagem principal de um filme que está à disposição aí nos canais de streaming, né? A maioria nos canais de streaming, não sei se já está disponível passando na televisão, que é Fogo contra Fogo, a história de Solomon Malangu. Recomendo muito para quem puder assistir, vai lá, assiste. É uma história emocionante, te emociona, é um pouco triste, mas faz parte da história do nosso povo. Cristina Rosa, por favor. Eu sou Cristina Rosa e apresento o quadro Amiga do Povo. E hoje nosso amigo do povo é Salomon Kalushi Malangu, combatente da libertação sul-africana. Se é para ter consciência antirracista, apresento a vocês Solomon Kalushi Malangu, o qual sua história real inspirou o filme Fogo contra Fogo. Solomon era um estudante que sentiu na pele todos os efeitos da discriminação do apartheid. Depois de sua família ter perdido as terras por causa do governo e ter ido viver em uma situação extremamente precária, e seu pai, acabado de sendo assassinado pela polícia em uma manifestação, mesmo tentando se afastar do movimento de resistência por saber da violência cometida pelos agentes do governo, Solomon se revolta após ser espancado por policiais e ver seus amigos serem derrotados covardemente em um protesto. Solomon foge de casa e começa a receber treinamento militar para trabalhar ativamente na resistência contra o governo da África do Sul, a chamada ANC, Congresso Nacional Africano. Infelizmente, ele acaba sendo condenado à morte em 1979. Assim, vamos encerrando o quadro de hoje, Amiga do Povo. A história dele ficou mundialmente conhecida por ter sido sentenciado por crimes que não cometeu diante de uma corte totalmente racista e parcial. Suas últimas palavras viraram um símbolo da resistência. Diga, meu povo, que eu os amo e que eles devem continuar a lutar. Meu sangue nutrirá a árvore que dará os frutos da liberdade. A luta continua. Texto Maister da Silva. Um grande abraço aqui para a Valesca Garbinato. A gente está de volta aqui com a Janice e com o Chagas. Né? Um grande abraço para a Valesca. A Valesca está mandando uma pergunta aqui. A minha pergunta se relaciona como vocês veem o surgimento da revista Raça ao final da década de 1990 e a relação com a imprensa negra no Brasil. Existia muita imprensa negra brasileira, o Iroim, Jornal Negro, tinha uma variedade incrível de jornais com o mesmo enfoque
um enfoque de literatura, de cultura, mas bastante combativos também. Então, a gente se relacionava com eles. A gente não era tão isolado, sabe? O Rio Grande do Sul não era tão isolado assim do resto do Brasil. Então, a gente, principalmente Rio e São Paulo, a gente tinha braços, né? A gente tinha contatos com o movimento negro de São Paulo, do Rio, que eram os mais combativos, né? Eu me lembro de... A Isto É fez uma capa de uma edição que era sobre a questão negra, né, do movimento negro que estava surgindo. E eu fui representando a edição, né, e eram representantes de Rio e São Paulo, principalmente, bem reforçando isso que a Genice está colocando, né? E ela já um movimento bastante significativo. Conheci a Lélia Gonzalez nesse encontro, e eles achavam realmente que o movimento negro do Rio Grande do Sul estava extremamente bem organizado para ter uma revista daquele nível, né? Eles ficavam muito impressionados com a revista Edição, né? Repercutiu muito bem o primeiro número, né? Foi praticamente uma primeira edição depois de muitos anos no Brasil inteiro, e com aquele conteúdo assim, combativo, de caráter de denunciar, né? Não só de trazer as questões específicas da questão negra, mas também de fazer um enfrentamento político, né? De fazer um enfrentamento à conjuntura política da época, né? Então, eu me lembro que eles ficaram muito pressionados assim, com o nível de organização que a gente tinha da revista. Mas, na verdade, a gente não tinha toda essa organização. Nós éramos um grupo de jovens mesmo, como diz a Janice, né, que nos reuníamos naquele ímpeto dos anos 70, de 20 e poucos anos cada um, né, muito movidos, né, a gente era muito ligado também ao movimento da conjuntura política da época, do movimento estudantil, movimento da luta, movimento de pró-anistia que estava começando, né, e a conjuntura ela é realmente assim, né, tem que fazer esse marco, assim, né? As referências que a gente tinha mais recentemente era realmente a questão da África, que estava emergindo com a questão do apartheid, Mandela, né? As lutas políticas também do continente africano, de emancipação, né? Da Angola, né? Com Agostinho Neto, né? Fazendo a emancipação da colonização portuguesa, né? E Moçambique, com Samora Machel, da Frelimo, né? Da Frente de Libertação Nacional, né? Moçambicana, que foram os primeiros países que romperam, né? com a questão do colonialismo no continente africano. Nos Estados Unidos, como eu citei, vinha também o movimento das Panteras Negras, né? O Dwight Cleaver, o Rap Brown, né? Principalmente, teóricos, Stockham Carmichael, que eram teóricos já de uma visão pan-africanista, né? Do resgate, da volta à África também, não só da questão da luta política, mas já também de trazer ali a questão do pan-africanismo, né? Essas foram referências muito fortes assim, naquele contexto dos anos 70, né? E o Edilson cita muito também, ele gosta muito de citar a leitura que fazia, né, a USP naquela época, através da sociologia, do Florestan Fernandes, principalmente, sociólogo importante, que tratou dessa questão, né? Aqui tínhamos um historiador muito importante também, que o Oliveira citava muito, era muito amigo dele, que era o Décio Freitas, né? Que é um dos primeiros que trata da questão dos Palmares, e o resgate da questão de Zumbi, né? Que vem a ser um grande marco ali, que é a grande contribuição do grupo, especialmente do Oliveira Silveira, né? De trazer de desmascarar aquela farsa do 13 de maio, da Princesa Isabel, e de trazer como data máxima da negritude brasileira o 20 de novembro, né? A morte de Zumbi. É uma luta que nasceu aqui, né? Especialmente dele, né? Muito puxada por ele, e que é um grande marco assim, dos anos 70 do movimento negro, uma contribuição nacional, não tenha dúvida que é um grande marco.
Eu considero esse um dos marcos mais definitivos. Né? A conjuntura ela é sempre muito importante, né? A década de 80, final da década de 70, década de 80, ainda havia muitos movimentos de libertação, né? Movimentos de contestação anti-hegemônicos, que acabaram influenciando gerações ao redor do mundo. Hoje a juventude falta um pouco desta fonte para beber, né? Uma infinidade de intelectuais produzindo, mas não há aquele movimento pulsante que acaba te empurrando para frente, né? Coisa que existia na década de 80. Tinha os movimentos de libertação no continente africano, os movimentos de contestação dos direitos civis nos Estados Unidos, também tinha as lutas de libertação anticolonialistas aqui na nossa América Latina, né? Então havia uma infinidade de coisas acontecendo no mundo que vocês todos puderam beber dessa fonte, nós infelizmente hoje não temos, né? Bem pelo contrário, estamos vivendo dias bem cabulosos, inclusive. Né? Mas a pergunta da Valesca, eu acho que ela quis fazer um contexto assim de que final da década de 90, né, já estava em declínio a imprensa alternativa e a revista Raça acabou se afirmando como um porta-voz da negritude no país. Esta é um pouco da leitura que ela queria que vocês colocassem aqui. A revista Raça, ela trata um outro segmento, não é? Vamos dizer assim. Ela não tem aquele caráter assim da luta, não tem aquele caráter da denúncia, não tem aquele caráter mais, digamos, social, né? Ela tem uma outra abordagem, que eu acho também muito importante, que é vamos chamar assim, de uma certa inclusão, né? Inclusão que é tratar, né, o segmento negro como um segmento importante, realmente, que faz parte, que está integrado, né? Já são mais as questões que não tratam exatamente da questão da luta negra, né? A gente foi muito forjado nessa questão da luta negra, né? Da luta do espaço, da não discriminação, da não violência, né? Do mercado do trabalho, né? Da estética negra, né? Do orgulho negro, né? A gente não tinha ainda esse olhar assim, mais de estar integrado, vamos dizer assim, aquela coisa que a revista Raça passa, né? Tratando mesmo como um segmento, assim, que eu acho, de certa forma, importante, assim. A gente realmente não teria, assim, um olhar nunca nesse sentido, assim, naquele momento, pelo menos, né? Eu acho que a questão hoje também a questão que se coloca aí, a questão da inclusão é fundamental, né? Disputar os espaços que a gente tem direito, que a gente tem que ocupar, né? E nesse sentido a revista, eu acho que ela cumpre um papel assim, né? Um papel assim um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Menos denuncista ou combativo ou de luta, mas ela tem a sua função, não tem a dúvida. Eu cheguei a fazer matérias para a revista Raça daqui, eu fui correspondente deles no início, bem no início da revista, que foi um deslumbre, foi um boom, gente. A revista Raça foi uma coisa assim que conseguiu aliar sonhos e anseios da comunidade negra, de se ver reconhecida como bonita. A parte estética sempre foi uma coisa muito levada em conta na Raça, né? Cabelo, pele, unha, vestimenta, são coisas que o negro leva em consideração e que não achava em nenhum outro veículo, né? Eu cheguei a fazer matéria com a vereadora Diaba, aquela, com o Reinaldo... Como? Nega Diaba. A Nega Diaba, fiz matéria com a Nega Diaba, fiz com o Reinaldo Reis, fiz com o Renato Rosa, fiz vários perfis de gaúchos que eles não tinham contato, que diziam, quem sabe tu vê uma pessoa aí para a gente traçar o perfil, e eu traçava. Mas, assim, depois eu acho que se distanciou um pouco da proposta, ou
não sei se até que ponto o povo cansou do que é mais ou menos mesmice, assim, sempre a mesma coisa de unha, pele, cabelo e não sei mais o que. Isso aí eu acho, eu particularmente, que não dá sustentação. Então eu acho que a gente que fez um trabalho mais assim, mais pontual, mais agregado, mais de ponta, eu acho que a gente meio que se ressente desse tipo de postura, de conduta. E vamos voltar para a Tição aqui. Por que a Tição acabou? Bom, eu acho que longe de ter cumprido sua missão, né? Porque realmente é um tema que está recorrente, está aí, né? Mas eu acho que era um pouco isso, né? Essa coisa da estrutura, né? Pelo menos assim, a primeira edição que eu participei diretamente foi a questão da estrutura que a gente sentiu, né? Muito, assim. Né? Teve outros problemas também, mais sérios, não tenho dúvida. A segunda, eu não participei, a Janice participou diretamente, sabe? Melhor que eu. E a volta já mostrava isso, né? Nós não tínhamos recurso para nada, assim. Tanto é que saiu um jornalzinho de 4 páginas, né? Heroicamente tirado, né? Depois de incontáveis noitadas e reuniões, debates e quebra-pau de redação, né? De linha política para tirar um jornalzinho de 4 páginas. E aí eu acho que todo mundo ficou um pouco cansado mesmo, assim, né? Já era, assim, nos anos 80, a gente já estava se profissionalizando de uma forma mais séria, cada um foi cuidar um pouco da sua vida, vamos dizer assim, né? Mas ele realmente foi um marco, né? Muito importante. E cumpriu o papel na época que tinha que cumprir, era exatamente aquilo ali que tinha para ser feito, né? Com aquela estrutura, com aquele embate, com aquela dificuldade, com aquela luta toda que era diária, né? E que dava vazão mais à nossa luta política mesmo, né? Eu acho que foi isso. Assim, ó, a publicidade era um capítulo à parte. O grupo se reunia e dizia assim, não, isso nós não queremos. Se a Pepsi Cola vier comprar uma página aqui, nós não aceitamos. Resultado, nós não podemos pegar patrocínios de ninguém. O único patrocínio que apareceu foi Rainha das Noivas, que Oliveira Silveira fazia texto na Martins Andrade, texto de arte, e ele trouxe aquele anúncio para nós, porque as pessoas eram muito radicais, era contra o imperialismo, então todo mundo era muito grande, muito grandioso, ia nos influenciar negativamente, e a nossa luta ia ser dispersa. Então, a parte de publicidade ficou sempre a desejar. Não fomos cooptados. Não fomos cooptados, não. Tem dessas, né? Não, todo movimento, organização, entidade que é formado por jovens, né? Infelizmente, por mais que tenha toda esse sangue pulsante, essa vontade, essa iniciativa de mudar, de fazer acontecer, né? Mas tem um determinado período da vida da gente que a gente precisa trabalhar, as contas chegam no final do mês, tem que pagar as contas, não tem o que fazer, né? Então, às vezes isso é meio que inevitável, né? Mas já aproveitar a pergunta da Rojane Fernandes, que ela nos mandou aqui, e já perguntar para vocês aqui. Vocês falaram aí que há uma vontade, né, de fazer uma reedição ou uma nova iniciativa semelhante, tal, né? Então, aproveitar e fazer uma brincadeira com vocês aqui. Vocês tinham... o que deu a iniciativa de convidar vocês? Eu vi uma foto de vocês no Café Cantante, né? Que a gente postou no Facebook. É isso, lá. E aí eu disse, a galera do Santa reunida aí, vou chamar eles para conversar aí, para falar sobre a imprensa negra e falar sobre a revista Tição. Vai ser um bom bate-papo, né? Então, vocês fundaram a Tição enquanto eram jovens,
Depois tiveram que sair para trabalhar, para sustentar a casa, e agora que estão se aposentando, vão voltar para a Tição de novo, é isso? Emílio. Eu sempre pensei, né, nos últimos 10 anos, assim, a gente já tentou fazer uma reunião há algum tempo atrás, uns 10 anos atrás, né, de resgatar, né, o projeto da Tição, assim, inicialmente fazer um documento, né, para contar o que foi realmente, porque ela é tão falada, ela é considerada tão importante, considerada um marco, todas as pessoas se referenciam, fazem mestrado, fazem tese, fazem uma série de coisas, né, e eu acho que a gente está aí, né. Eu vinha conversando com o Jorge, né, lá há alguns anos, nos últimos 15 anos, a gente trocou muita informação sobre isso, e fazer um resgate, o que foi a Tição, né, as pessoas que participaram, quem era, qual era a proposta, porque discutir, inclusive, qual era a importância dela, né, no momento da época. Mas, claro que não uma coisa assim, só lá daquele período dos anos 70, 78, 77, quando saíram os números, 79, 81, mas fazer justamente um paralelo, né, de lá aqui e atualizando, né, quais são as questões que são centrais ainda daquele período e hoje, né, e fazer esse resgate, mas dentro do contexto atual, né, dentro do contexto do momento político, do momento econômico que a gente está passando, dentro do momento racial, dos avanços, das conquistas, do que ficou para trás, né, fazer uma coisa orgânica, né, que tenha eco hoje, né? Não só simplesmente resgatar uma peça do passado lá atrás e dizer, olha, foi importante que a gente fez, etc. Não, mas fazer uma reflexão hoje, né? Porque, como eu coloquei no começo, a questão do racismo está recrudescendo violentamente, né? A gente está vendo aí diariamente. E eu acho que poderia ser um instrumento de reflexão, de análise, de denúncia, né? E de atuação, né? Então, a gente não sabe muito bem o que seria isso, o que não seria, como seria. Surgiram algumas ideias, não surgiram algumas ideias, pode ser que saia alguma coisa, pode ser que não saia. Né? A maioria das pessoas que estavam no grupo fundador é favorável que se retome e se faça alguma coisa, mas não está muito claro ainda o que seria, né? Seria um documento, não seria nada, seria uma revista nova, uma edição especial. Eu acho que, pelo momento, é até não vou colocar em termos de dever, mas é uma tarefa da gente fazer. Eu acredito que a gente possa fazer uma releitura da Tição, colocá-la nesse momento atual, onde o racismo está tão banalizado, né? Apesar de existir um clamor da comunidade negra, esse clamor não chega a atingir os governantes, os líderes políticos e tudo. Há uma indiferença em relação ao povo negro. Então, eu acho que a gente poderia resgatar alguns valores que a gente tinha na década de 70 e fazer um trabalho de... Vamos ver o que a gente pode fazer em termos de jornalismo, né? de transferência, vamos dizer. Né? Hoje, o momento passa por redes sociais, por blogs e tudo, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente está se reunindo, né? É um embrião que a gente pode amadurecer ou não, né? Mas a gente acredita que possa sair algum trabalho bem legal. Tem a pergunta da Valesca aqui, a Valesca está perguntando se pode-se afirmar que surgiu uma classe média negra nos anos 90. E eu também quero aproveitar e perguntar para você, porque a gente já está chegando aqui nos minutos finais da nossa entrevista, né? Hoje a gente tem um monte de jornalistas negros que não estão escondidos, né? Como muitos dos nossos ficaram durante muito tempo atrás das câmeras. Hoje nós temos o Manuel Soares, nós temos a Fernanda, nós temos outros tantos e tantos que eu não lembro o nome, comentaristas, analistas políticos, tal, né, que são negros, estão aí nos grandes canais de TV do nosso país. Né? Eu queria perguntar para vocês qual é o papel da imprensa, dos negros da imprensa hegemônica hoje.
E também, se vocês puderem responder essa questão que a Valesca colocou aqui, nesses 5 minutos que falta aí. Eu acho, sim, que nos anos 90 houve assim, uma certa ascensão, né, de uma certa classe média negra, né, num outro momento. Né? Realmente, isso se refletiu numa maneira assim, mais expressiva da presença, né, dessa camada negra. Só para ter ideia, nos anos 70, a gente, quando pensou em fazer revistas, saímos a contar nos dedos quem eram os jornalistas negros no Porto Alegre. Tinha 4, 5, 6, máximo, talvez. Não passava muito disso. Estudantes eram pouquíssimos. Né? Hoje tem toda uma geração, toda uma juventude negra que estudou, que faz jornalismo. A própria menina, pouco, que apresentou aí o quadro. Né? Ainda não tem uma presença negra nas redações, não vamos se iludir com isso, mas já é um número um pouco mais expressivo. Né? E eu acho que o papel da hegemônico da questão negra, em termos de hegemonia e de sociedade, é esse caráter de mostrar o que está acontecendo, né, com essas hordas excluídas, né, assassinadas, genocida da juventude negra, né, uma série de outras questões aí de violência, passa pela questão da violência de gênero, feminicídio das mulheres negras, né, do machismo, da exclusão, né, cada vez maior da camada da população negra, pobre, periférica. Né? Eu acho que essas questões são da maior relevância e que eu acho que precisa ter um canal para fazer esse trabalho. Né? Eu acho que essa é a função. Meister, eu sou uma das coordenadoras do Núcleo de Jornalistas Afro-Brasileiros do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. O que a gente nota, e nós estamos em estado de graça, é que em função das cotas, existe muito jornalista negro, muito jornalista negro. Chegava nas universidades e não tinha nenhum negro. Chegava nas turmas, não tinha negro. Agora tem 5, 6, 8. Então, resta saber se esses jornalistas, esses estudantes de jornalismo são engajados ou não, tu entende? Porque a gente pensa também em termos de mercado de trabalho. Muitos estão se formando e estão com dificuldades de colocação, né? Tu tem o diploma, tu é jornalista, e agora? O que tu vai fazer com o teu diploma? Então, existe um mercado de trabalho que não é só esse televisivo, esse repórter, apresentador, existe um pano de fundo, redação, repórter, não tem jornalista negro. Eles não põem, vai botar um jornalista negro na economia, não põe, põe um jornalista negro na editoria de internacional, não põe. Então, é isso que a gente busca, é um espaço para esses jornalistas que estão se formando e querem um lugar ao sol, cara, eles querem o espaço deles, eles batalharam, estudaram, fizeram tudo direitinho, e agora o mercado de trabalho se fecha para ele. Quero agradecer vocês aqui, fechando, né, o nosso programa, agradecer muito com essa pergunta que a Janice deixa aqui. Além da formação, nós também temos que buscar, né, o espaço de trabalho, que já era a pauta lá da Tição, lá na final da década de 70. Continua atualíssimo hoje, como o Emílio e a Janice falaram lá no início do programa. E a gente vai ter que retomar esse debate aqui, de uma perspectiva mais da inclusão do jornalista no mercado de trabalho. Mais adiante a gente volta para conversar aqui com a Janice, com o Emílio, ou com outras pessoas que também empreenderam essa luta junto na fundação da Tição e empreende essa luta até hoje aqui, né, no âmbito do jornalismo, da formação de opinião, né, que é uma luta tão importante e que a gente está vendo hoje, né, a profissão do jornalista tão vilipendiada, né, e o próprio luta contra o racismo também tão vilipendiada, né, e personificada no principal mandatário do nosso país, infelizmente. Nós queremos agradecer aqui ao Emílio Chagas, agradecer a Janice Ramos por estar presente conosco aqui no Berimbau Não é Gaita. Foi uma
um bate-papo muito importante aqui. A gente aprendeu muito. Quem não conhecia a Tição, né, posto que ficou curioso, estamos curiosos aí para ver esse remake que vai ter aí, ou uma outra, algo mais apropriado aqui aos dias de hoje, com as novas ferramentas digitais que a gente tem aqui, de comunicação também, né? Dizer para vocês que a gente está muito grato por ter contato com vocês aqui, né? E esperamos contar com vocês aqui uma outra oportunidade, tá bem? Um grande abraço também aos nossos patrocinadores, ao pessoal do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito e todos os colaboradores da Rede Estação Democracia e do Berimbau Não é Gaita. E até a semana que vem. A semana que vem a gente vai estar aqui com a professora da USP, a Ângela Alonso, que vai estar falando também muito... Um abraço, Ângela Antunes, que vai estar falando da... Ângela Alonso vai estar falando sobre o seu livro, Flores, Votos e Balas, que é um livro, que é um estudo que ela fez sobre o abolicionismo brasileiro, né? Você sabe que o movimento abolicionista brasileiro foi o primeiro movimento de massas de caráter nacional no Brasil, né? Então, né, pouco se fala quando se fala, mas o movimento negro é desorganizado, o movimento negro é isso, é aquilo, não sei o quê. O movimento negro é muito organizado, foi o primeiro movimento de massas de caráter nacional no país, já lá nos idos de 1800. Né? E a gente vai estar falando aqui com a professora Ângela Alonso semana que vem, no Berimbau Não é Gaita, sobre isto, sobre a luta que representou a luta das mulheres também no processo do abolicionismo, e sobre André Rebouças, sobre Luiz Gama, sobre tantos outros que fizeram parte dessa luta aí, e como que as fake news já existiam lá naquele período, né? As fake news não são de agora, as fake news já existiam lá na luta contra o abolicionismo. Quando eles não queriam que a gente fosse liberto, eles já pregavam muita fake news nos jornais por aí. Então, tá, semana que vem a gente está aqui com esse baita bate-papo. Um grande abraço, bom descanso a todos e até semana que vem. A luta continua.